Olá, irmãos, sejam bem-vindos à continuidade da nossa série de estudos, Práticas da Perseverança, uma fé viva. Então, estudos na Epístola de Tiago. Vamos continuar esses estudos ainda com essa visão principal. Nós estamos chamando os cristãos a práticas, a coisas que eles devem fazer e agir conforme a fé deles, conforme a transformação que houve na vida deles. E isso faz muito sentido a partir de que nós prossigamos a ler Tiago e entender que ele chama a gente constantemente para muita e muita prática. Então, não adianta professar uma fé sem praticá-la. Por isso, ele está em várias doses e medidas falando para nós: faça isso, faça aquilo, haja dessa forma. Então, nós vimos nas últimas aulas que, se pudermos fazer um resumo do que nós vimos, nós atravessaremos provações. Mas essas provações, elas têm um tempo determinado e elas passam, elas são passageiras. Também nós focamos nos frutos completos da perseverança. Como nós devemos atravessar essas provações com sabedoria, e se você não tem, peça. E essa petição com fé, com a certeza construída e solidificada é o necessário. Agora, na última aula, falamos sobre a glória. A glória daquele irmão pobre que está na elevação dele, a filho do rei, a ser um salvo em Cristo, um redimido. E também a glória do rico que está na sua humilhação, o quanto é insignificante o que ele tem aqui, mas mostra que há uma grande significância naquilo que ele pode ter nos céus em Cristo Jesus. Então, todo o caminho é para aqueles irmãos que estavam sofrendo tribulações, toda essa dificuldade que eles estavam sofrendo. Tiago está fazendo um grande consolo, com bases de como eles devem agir. E isso tem sido muito bom para nós, inclusive nesses momentos um pouco mais turbulentos. Bom, dentre esse recorte que nós estamos trabalhando, do versículo 5 até o versículo 18, nós estamos falando sobre, primeiramente, a alegria dentro da provação, depois, o agir na provação, então tem que ser um agir sábio, um agir com sabedoria, e aí aquele desfecho com peça sabedoria a Deus. Depois, o tipo específico financeiro da aprovação e como lidar com isso, gloriando-se como pobre de um jeito, rico de outro. E hoje nós inauguramos esse quarto tema nesses versículos e separaremos esse tema, ó, pela quantidade de informação aí, separaremos esse tema internamente. Então, se formos falar de um desfecho de argumento dentro desse tema, ele vai falar muito do bem, do mal e Deus, como nós encaramos isso. Primeiro ele fala sobre os frutos da perseverança, da aprovação. Então ele está falando de bons frutos, está falando do bem de alguma forma. Mas aí ele fala sobre a tentação e o quanto o mal nos chama. E o quanto a tentação não vem de Deus, mas volta ao bem, falando que o bem sim vem de Deus. Então esse é o argumento que ele vai seguir agora. Dentro desse argumento, nós vamos inaugurar com alguns versículos apenas, não até o 18 hoje. Nós começaremos falando do versículo 12. Tiago 1:12, acompanhem comigo a leitura, diz: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, esse versículo eu proponho para fazermos uma leitura já com algumas modificações aí de estética. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam.
Vamos lá. Feliz e coroa da vida. Então, nós já vamos trabalhar bastante. O e o depois de. Então, a situação em que nós estamos, porque estaremos em uma situação, isso é garantia. E a situação nossa, a obrigação nossa, perseverar, ser aprovado e amar a Deus. Então, tudo isso destacado aí que a gente vai acabar trabalhando junto com a interpretação desse versículo. Primeiramente, feliz. Feliz aqui dentro desse contexto, ele é uma palavra muito próxima com abençoado, tá? Então, em alguns lugares é traduzido como abençoado, mas geralmente traduzido como feliz. Porque a gente confunde muito feliz com alegre, felicidade e alegria, a gente confunde muito. E depende do contexto, depende de quem usa a palavra, vai mudar o significado. Para cada um significa uma coisa. Tem gente que vai falar, não, alegria é maior que felicidade. Não, felicidade é maior que alegria, dentro do contexto. Mas, para nós, o que importa imediatamente é entender como Tiago está usando aqui dentro dessa epístola. Essa felicidade é bem diferente daquela alegria que ele já citou. Então, entendam, felicidade é diferente de alegria dentro desse contexto de Tiago. Na Bíblia toda é assim? Seria muito ruim falarmos isso. Por quê? Teríamos que estudar cada texto. Então, não seja superficial, não seja arrogante de já falar em nome de todos os textos bíblicos. É um pouco complicado, um pouco complicado. Pode ser que sim? Pode ser que sim. Dá para dar um estudo bem rapidinho de como é tratado isso? Dá para dar um estudo bem rapidinho, uma estudada de acordo com a palavra no original, ver no Novo Testamento, que era grego, ver no antigo hebraico o que ele é mais similar, só que não é o ideal. Vamos entender dentro deste contexto aqui. E dentro deste contexto, e falando só em nome deste contexto, feliz, ele vem de uma construção muito parecida com aquele hebraico, que aparece muito, bem-aventurado. Então, não é apenas uma questão de humor, de você estar entusiasmado, nada disso. Quando nós falamos feliz, a gente pode facilmente traduzir por abençoado. Então, no Antigo Testamento é utilizado para condição, uma condição feliz, uma condição favorável, uma condição excelente daquele que está dentro de uma aliança com Deus. E nessa postura, nesse acontecimento, nesse enredo, ele é feliz. Então, por isso, bem-aventurado o homem tal, bem-aventurado aquele que faz aquilo, feliz, feliz, abençoado. Não é que ele, neste momento, está sorrindo, está alegre. Não. Nós estamos falando bem-aventurado, abençoado esse homem. Então, é um estado de felicidade. Então, feliz não é alegre. Feliz não é alegre dentro desse contexto aí de Tiago. Porque a própria alegria é mais voltada assim, para humor, riso, festa. Nós estamos falando de algo mais de prazer, um estado de espírito que reflete no nosso físico em alegria, em ser mais espontâneo. Então, não estamos falando de sinônimos dentro desse contexto. Aí você pode lembrar do que nós já falamos de alegre e falando, mas a alegria pode permanecer mesmo com tempos de luto, de choro, de dor, sem dúvidas. Mas permanecer no sentido de estar conosco, mas não se manifestar 100% a todo momento. Isso parece coisa de alguém com os parafusos a menos. Não é isso. Pertence a você a alegria. E ela é baseada em algo que nunca essa alegria será tirada de você. Mas o choro pode durar uma noite. A alegria volta, a alegria vem ao amanhecer. Porque aquele que tem sua alegria com base em Deus, nunca perderá essa alegria. Então, esse é o motivo. O riso, a festa, esse estado é fruto do Espírito. É fruto do Espírito. Então, o cristão que vive tristonho,
que vive sem nenhuma alegria, precisa frutificar do Espírito. Precisa do Espírito Santo se manifestando em sorrisos também, em alegria, porque ele tem tudo em Deus. Haverá momentos difíceis, há momentos até às vezes depressivos. Sim, são momentos, são períodos de doença. Então aí é outro caso que nós vemos, inclusive, o problema físico de doença, o emocional, mas também nós temos que ajudá-lo a voltar a frutificar o espírito. Assim como você às vezes perde a paciência, assim como às vezes você perde o domínio próprio e às vezes age sem amor. Tudo isso é fruto do espírito. Então, nós precisamos apenas viver dentro desses frutos, não nos frutos da carne. É para isso que o cristão foi chamado e essa é a nossa responsabilidade. Então, fazendo só uma comparação do que nós já vimos com alegre. Aquele que é alegre, ele é alegre por passar por provação. Ou durante a provação, ou vocês têm que ser alegres porque vocês têm provações, porque vocês passam por elas. Por quê? Qual é a causa da minha alegria? É a aprovação em si? Não. A causa é a perseverança, que vai ter um fruto completo, vai trazer maturidade, vai trazer integridade, vai mostrar que você só depende de Deus, que você só precisa de Deus e que Deus contigo é a solução de todas as coisas. Então, para isso, a aprovação vem para colher o fruto da perseverança. Desse modo, nós estamos falando que a alegria está vinculada indiretamente aí pela aprovação, né, através da aprovação, à perseverança. Então, nós temos que ter alegria, esse estado de espírito alegre sempre, porque até a aprovação traz perseverança. Esse é o motivo de riso do cristão. Por outro lado, agora no texto, olha o que nós estamos falando, olha a diferença. Nós somos felizes, é feliz todo aquele que persevera. É feliz aquele que persevera. Mas por causa do quê? Porque depois de aprovado ele tem a coroa da vida. Então, ele é feliz porque ele vai ter a coroa da vida. É uma bênção incomparável. É um estado privilegiado de quem está na aliança. Então, feliz, bem-aventurado aquele que persevera, porque é justamente aquele que tem a coroa da vida, que vai um dia ganhar, ser recompensado com essa coroa da vida. Será manifestada essa coroa que nós já ganhamos, mas receberemos ainda. Então, são duas coisas diferentes? Sim. Parecidas? Também, mas uma é mais com o seu portar perante a situação e o outro é a visão que Tiago está tendo sobre a pessoa. Olha como essa pessoa é abençoada, olha como essa pessoa é feliz. Pode não estar sorrindo no momento que ele está falando isso, então não é alegre, não está alegre. Estamos falando que não é bem-aventurada porque essa pessoa vai perseverar, ela vai ganhar a coroa da vida. Então, de algum modo, nós estamos falando que a perseverança que nós conquistamos e é motivo da nossa alegria, que nós conquistaremos ou que deve ter o fruto completo em nós, que traz maturidade, que traz integridade, é agora. Então, a obra de Deus em nossas vidas não é apenas, exclusivamente para o futuro. Não, já vai mostrando frutos agora, transformando a sua vida, santificando você, tornando você cada vez mais exclusivamente dependente de Deus. Então, essa maturidade espiritual, essa integridade do seu ser vai sendo feita agora. Isso é o processo de santificação. Agora, se você pensar na coroa da vida, isso é algo que você já tem garantido, mas que será manifesto nos céus. Para alguns, essa coroa da vida é como se fosse um mérito, alguma recompensa para aqueles que vão passar por essas provações e vão receber algum tipo de recompensa nos céus. Mas é mais comum entre os teólogos, pelo menos os que nós consideramos um pouquinho mais sensatos,
que está se referindo à própria vida eterna. Com a sua glória, você receberá a coroa, será recebido em glória pela eternidade. Isso é a coroa da existência, a coroa da vida eterna. Então, o que nós estamos falando? Que algo está sendo feito em você e algo está garantido a você. Como algo está sendo feito em você, seja alegre. Mas como está garantido a você a vida eterna, que estado de felicidade você está, que estado de bênção, bem-aventurado você está. Então, sinta-se privilegiado. Que essas palavras soem ao seu ouvido como elogios e mais elogios sobre o que Jesus fez por você e agora você não é um miserável abandonado. Você é alguém que foi trazido para, mesmo em meio à situação mais terrível, ser convidado ao sorriso e ser chamado de abençoado. Então, esse é abençoado, mesmo na provação. Mesmo na provação, porque ele vai perseverar. Deus fez isso só para ele perseverar, só para mostrar para ele a coroa da vida naquele grande dia. Então, esse é o motivo. Sermos aprovados. Agora, sermos aprovados está dentro de uma sequência aí que a gente colocou da mesma cor, lembra? Perseverar, porque será aprovado e receberá a coroa prometida aos que o amam. A coroa é para os que o amam. A coroa será dada aos que são aprovados. E esses aprovados é quem persevera. Então, três coisas que estão naqueles que receberão essa coroa: a perseverança, a aprovação e o amor a Deus. Três coisas. Então, tudo isso tem que se manifestar na sua vida. Se você vai receber essa coroa um dia, é porque você persevera, é porque você é aprovado por Deus, é porque você ama a Deus. Ou seja, são critérios para apresentar a coroa, para ganhar a coroa naquele grande dia? Sim, são. Mas um dos pressupostos da igreja reformada, da teologia reformada, é que sola fide, ou seja, que somente a fé é necessária em nós para a salvação. Lembrando de Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então, se a salvação, aquela grande salvação, vem por meio da fé, é uma graça de Deus ganhar essa fé, ter essa fé que não vem de nós, e nada disso vem do que a gente faz, não vem de obra alguma. Peraí, mas não está falando que vem de perseverar, vem de ser aprovado, vem de amar a Deus, não são obras que nós temos que fazer? Aqui está a pequena sacada. Eu já fui até questionado, a gente já teve algumas discussões, e tem quem já falou, não é só a fé que salva. É a fé e mais uma série de requisitos de obras. Eu acho que tem um probleminha aí. É somente a fé. É somente a fé. Foi estudando, inclusive, Romanos, que é bem claro nisso. Somente a fé salva. Então, é através da fé que Deus salva. Agora, como é essa fé? Aí sim, como é essa fé? Se você tem a verdadeira fé que salva, então aí é diferente em você. Porque essa fé que salva, se realmente tem, essa fé não é morta. Essa fé é viva. Então, essa fé age. Então, é só a fé que realmente salva. Mas como essa fé se manifesta? Como sabemos que ela existe? Porque essa fé faz você perseverar, faz você ser aprovado, faz você amar a Deus. Então, essa fé, por meio da fé, acreditar naquilo que não se vê, você faz essas coisas. Essa fé que quem é o autor da fé é Jesus Cristo, frutifica na sua vida. E é isso que Tiago vai falar a nós. Quais são os frutos? Quais são as obras que essa fé faz? A fé viva, a fé verdadeira. Porque a fé morta, ela é fictícia. É da boca para fora. É alguém que fala que tem fé.
Porque se você sair fazendo uma pesquisa e perguntar quem tem fé em Deus, provavelmente esse alcance aí, de todos que você conhece, uns 98% vai dizer que tem fé em Deus. E quantos verdadeiramente perseveram, são aprovados e amam a Deus de verdade? Só aqueles cuja fé é verdadeira. Só aqueles cuja fé é verdadeira. Então, vamos lá. Tem uma frase para consolidar tudo aquilo que nós estamos falando sobre aprovação, que é significativa essa frase. Aprovação é o instrumento de Deus para construir o castelo da perseverança. Quando a construção for concluída, haverá um grande banquete neste castelo com o próprio rei, que nos dará uma belíssima coroa. Então, não estamos falando, claro, essa frase não traz sentidos literais, gente. Ela simplesmente mostra espiritualmente essas realidades que nós estamos comentando. Então, tudo isso que nós passamos mediante as turbulências, as tribulações, a provação, é para Deus construir a perseverança em nós. E o castelo que está sendo construído é o castelo que o próprio rei há de banquetear conosco e nos dar essa coroa da vida. Então, todos os frutos daquilo que você está passando, passou e passará, se você realmente crê em Jesus Cristo e frutifica conforme aquele que crê em Jesus Cristo, nada disso é em vão e terá um fim glorioso juntamente com Cristo. Vamos prosseguir o texto. Então, Tiago 1, de 13 a 15. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então, um texto que deixa um pouquinho as coisas mais claras para nós, de quem é o vilão aí nas nossas vidas. Por quê? Este povo que está com aquela situação de tribulação e dificuldade, eles veem, olha, ok, você está falando sobre provas, sobre o quanto Deus apresenta essas provas para nós, o quanto essas provas têm excelentes frutos. Mas durante essas provas, nós também somos chamados a cair, nós somos chamados a errar. Então, simulando aí de uma forma bem clara, você me dá uma prova para eu realizar. Mas aí eu sinto uma grande vontade de colar nessa prova. Eu sinto uma grande vontade de copiar e isso é errado. Então, dar a prova e a vontade de colar, uma coisa não tem muito a ver com outra. Tiago deixa isso muito claro, só que de uma forma muito mais magnífica e sublime. Nós estamos falando que quando Deus te dá a prova, também dentro dessa prova existe sempre um chamado doce de erre, caia, cometa o pecado. Mas não é Deus. Esse é o ponto. E nunca será e não pode ser Deus. Entendam. Provação não é em si tentação. Dentro desse contexto de Tiago, provação não tem nada a ver com tentação. Tiago está falando, quando eu cito provação, eu cito aquilo que Deus coloca para você ser aprovado. Quando nós falamos de tentação, é aquilo que o mal encontra para tentar te derrubar. Tentar te derrubar. Nós temos uma estrutura bem simples, então, que os nossos olhos, a nossa mente pode pensar. Qual é? Então, tudo bem, Deus está no controle de todas as coisas e Deus é bom. Porém, há tentação. E essa tentação, ela é má e chama-nos ao mal, à queda, ao pecado.
Então, tudo isso existe. Um Deus que está no controle e é bom, e uma tentação que é má. Por que esse Deus que está no controle, se realmente está no controle, se realmente é bom, por que ele deixa acontecer a tentação? Então, tudo isso que nós vimos já foram argumentos do porquê ele deixa. Tem um fruto a ser desejado, isso sem dúvida. Então, não é a questão de Deus poder ou não poder deixar. Para eles, isso é interessante. Para eles não existe essa possibilidade, mas para nós hoje em dia, o pensamento normal do mundo hoje em dia é colocar em xeque se Deus está mesmo no controle. Nessas últimas semanas teve um pastor famoso aí de redes sociais que falou, inclusive, que Deus não está no controle, senão o mal não existiria. O que nós temos no pensamento de hoje então Deus é bom, mas ele não é soberano, ele não está no controle, ele não exaustivamente decreta todas as coisas e as coisas acontecem segundo a sua vontade. Às vezes dá uma escapada, às vezes a tentação é mais forte, o mal é mais forte. Na verdade, existe Deus bom, o diabo aí, a tentação, o mal em si, cobiçando contra Deus, dois lutando, a gente no meio, quem ganhar leva nós. Mas na verdade, eu vou decidir qual dos dois, eu não vou ficar em cima do muro. Então, tudo isso é o pensamento de hoje. De hoje. Nem existia essa hipótese na cabeça de Tiago, que alguém duvidaria disso. Para vocês entenderem, o pensamento da época, o argumento dele é só um. O pensamento combatido por Tiago é alguém achar que Deus está no controle e ele provoca o mal. Esse é o pensamento. O controle, não. Vocês podem achar que Deus não está sendo totalmente bom. E está dando o mal para vocês mesmo, dando a tentação e querendo que vocês caiam, te chamando a cair também. Esse é o pensamento. Não que Deus, em alguma hipótese, não é soberano e supremo sobre todas as coisas e está controlando. A questão deles é que isso, para judeus, essa é uma carta a judeus, aquele Deus, o Antigo Testamento, é incontestavelmente soberano. Faz tudo o que agrada a ele. Então, a questão aqui não é a soberania de Deus. Isso nem é colocado à prova para ele, nem compensa falar sobre isso. A questão é, será que Deus é o autor dessa tentação? Deus é o autor deste mal que chama a gente? E aí é o ponto que ele bem claramente se dedica. Não, não é. Não é Deus por quê? Se você está sendo tentado, e dentro desses versículos nós temos a informação do que é ser tentado. Ser tentado é ser seduzido. Aquela sedução, aquele chamar agradável do mal, aproveitando que em você há um mau desejo. Então há um ponto de semelhança entre o mal que te chama e dentro de você algo parecido que está querendo ir para lá. Então, a tentação é isso. A tentação é uma doce voz que atinge um ouvido maligno que existe em nós. Nós nem a escutaríamos se não houvesse esse ouvido maligno. Então, esses dois pontos, você é seduzido à queda, seduzido a cair. É como se alguém na lama chamasse você. E dentro de você existe algo que deseja a lama. Existe um ponto que também é lama dentro de você e deseja se completar de lama. Isso é o que Tiago está defendendo. Você é seduzido, atraído, enganado, engodado para vir para a lama. Então, o que é esse ouvido dentro de você? É o seu mau desejo. Então, você tem dentro de você, mesmo cristão, ele está falando a cristãos, ainda o mau desejo. Ainda o mau desejo. Então, você lida com esses maus desejos normalmente. Esse mau desejo não existe em Deus. Esse é o ponto. Esse mau desejo não existe em Deus. Deus é totalmente bom, totalmente perfeito e não há nada de lama dentro dele, nada que fere a sua santidade. Então, esse Deus não é tentado pelo mal. Então, prestem atenção, ele está falando sobre
Vocês dizem, sou tentado por Deus, mas a primeira frase ele fala, ele não está te tentando, ele fala, Deus não pode ser tentado. Então não existe nada que nele ouça uma sedução errada, um mau desejo nele que possa, em alguma hipótese, fazê-lo caminhar ao mal. Ele é totalmente santo, totalmente puro, totalmente bom. Então como ele vai chamar alguém? Como ele vai atrair alguém? Atrair para o mal. Não existe mal nele? Então existe uma atração em Deus? Sim, Deus atrai. Só que essa atração divina é para o bom. A atração divina é para o bem. A atração divina é para você ser participante da sua glória e da sua beleza, vislumbrar o quão belo é Deus, ter aos seus ouvidos a doce voz e entender a partir da essência do Criador o quão grandioso Ele é, majestoso Ele é, e se render a tamanha beleza que é pura e santa. Então Deus atrai, sim, para o bem. Então ele não pode ser tentado nem tentar. Não tem como, porque existe mal nisso. Então a pessoa tem que ser participante do mal ou ter um mal nela para sequer ser tentado e estando no mal para tentar, o próprio mal tentar. Então ele deixa muito claro, Deus não tenta. Deus não pode ser tentado. Então, quem tenta? A pergunta, então quem faz tudo isso é o mau desejo. E o mau desejo, ele é avô da morte. Então, ele utiliza palavras aí de filiação, paternidade mesmo. Estamos falando que engravida, maternidade no caso, engravida e dá à luz, ou gera depois, gera a morte. Então, o mau desejo que há em você, o que você deseja de mal, aquilo que seus olhos passam, seu ouvido ouve, qualquer sentido seu percebe e deseja o mal. Esse mau desejo, ele gera o pecado. E o pecado consumado gera a morte. Então, o mau desejo dá luz ao pecado, o pecado gera a morte. Então, não mortifiquem as suas almas. Não se vendam à morte, não se vendam a mortificar ouvindo os seus maus pecados, os seus maus desejos, perdão, e pecando. Então nós lidamos contra o mau desejo. E a conclusão de sabermos isso é faça guerra. Tem um vídeo há muito tempo disponibilizado, na verdade é o pastor americano John Piper falando, faça guerra. Faça guerra, perdão, nem lembro se é realmente John Piper, mas eu posso até disponibilizar para os irmãos. Faça guerra, severamente faça guerra. Jesus deixa isso claro, se teu olho te escandalizar, arranca, mas para que você inteiro não vá para o inferno. Então, se há algum mau desejo em você, severamente lute, faça guerra, faça o máximo possível para lutar contra isso e vencer o seu mau desejo. Colocá-lo de lado, mortificar o seu mau desejo antes que ele mortifique a você. Então, faça a guerra contra você mesmo e seus desejos maus. Então, aquele a quem você está fazendo guerra não é simplesmente outro, inicialmente, do que você mesmo. Ah, mas então quer dizer que o diabo não tem nenhum papel aí? Lógico que tem. E outras pessoas más também têm. Por quê? O seu mau desejo pode encontrar ofertas ainda melhores, e o trabalho inteiro do diabo é esse: oferecer o que mais despertar interesse em seu mau desejo. Então, se você tem um mau desejo de consumir pornografia, o diabo vai ser o grande publicitário que fará um pôster de uma mulher pelada para você. Então, simplesmente, se você não tiver desejo nenhum daquilo, pode ser o pôster do tamanho do mundo. Você vai continuar andando em alegria com os olhos na cruz. Entendem isso? Quem pode ser tentado? Aquele que tem o mau desejo. Nós temos em nós o mau desejo. Mortifique o mau desejo. Faça guerra contra aquilo que você quer e deseja.
E às vezes isso te confunde porque esses maus desejos geram algum tipo de satisfação e prazer carnal e uma falsa alegria. Uma alegria baseada no mal, uma alegria baseada nisso. Então, o mundo, e essa é uma das maiores propagandas de Satanás, se vocês já viram, eles usam isso como se fosse frase bonitinha, motivacional. Eles falam para você, na dúvida, faça o que te faz mais feliz. E se seu mau desejo te faz feliz, faça isso. A vida é muito curta para não se fazer, para fazer o que não gosta. Faça o que você gosta. Se você está gostando disso, continua. Siga o seu mau desejo. É o que o mundo clama em palavras bonitinhas, bem enfeitadas. Nada é errado se te faz feliz. Se o seu mau desejo é atendido e aquilo te satisfaz num prazer maligno, excelente, diz o mundo. Então, o que nós temos aí, nada é errado se te faz feliz. Hitler sorri. Porque você sabe o que Hitler se sentia feliz fazendo, né? Odiando tão severamente pessoas, segregando pessoas, tendo todo tipo de preconceito e a ponto de matar e matar muitos milhões. Então, se te faz feliz não é errado? É errado. Se é um mau desejo, se a Bíblia aponta como pecado, é pecado. E se isso tem sido desejo de você pecar em qualquer área, você sabe como você mesmo ouve essas palavras. Você sabe aquela área que você tem desejado. Você tem sido chamado em doce voz para cair naquela lama. E você, quando cai naquela lama, se satisfaz, dá uma brincada com aquilo tudo. Não importa se é na área sexual, não importa se é na área de mentira e fofoca, não importa se é na área da impaciência e da ira, não importa se é odiando, não importa qual é o desejo carnal, o mau desejo carnal, que você tem sido chamado sempre a obedecer. Ele não é de forma alguma para ser atendido. Faça guerra contra você mesmo. Se precisarmos, vamos entender novamente como é esse desejo perante a cruz. Morto. Nós mesmos, mortos. Precisamos morrer para nós mesmos. Nós precisamos aniquilar a nós mesmos, negar o nosso próprio desejo e seguir a Cristo. Então vamos morrer para nós, para o mundo e para o pecado, para o mau desejo, guerrear violentamente contra esse pecado e nos entregarmos em fé para os frutos do Espírito. Precisamos de Deus nisso. Precisamos que o Espírito Santo nos faça nascer novamente para vencermos o mau desejo. Precisamos de Cristo. Um abraço a todos, que nós não, em nenhum momento, acreditemos que Deus nos tenta, mas está dentro de você aquilo que pode te fazer pecar. Lute contra isso. Lute contra isso. Semana que vem nós falamos o que realmente vem de Deus. Obrigado.